Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva também aqui, tá bom? Somos mais de 6.000 pessoas aqui no momento que eu gravo esse vídeo, né? 6.000 inscritos. Temos mais de 350 vídeos aí, tá bom? Vídeos de Knime, Excel, Sheets, práticas de automação em marketing, Tableau, conteúdo teórico, Looker Studio, álgebra, probabilidade estatística e muito mais, né? E também sem contar, você pode estudar pelas nossas postagens na comunidade aqui do YouTube. E se você quiser ver por temas, visite a curadoria de publicações, tá bom? Eu faço um breve descritivo de quem eu sou. E também tem as áreas aqui de posts, tá? Com os respectivos links, descrição da postagem, o subtema, o tema principal, o tipo, né? Se o post é uma imagem mais texto, e uma breve imagem aqui dessas publicações, tá bom? Então, um ótimo estudo para você. No vídeo de hoje, a gente vai continuar, né, o nosso teste aqui técnico. Eu mostrei para você um pouco do escopo da vaga, né, do analista aqui. E esse teste aqui é um requisito, né, para que você seja aprovado, né? Então, você viu um pouco do uso da função C, você viu um pouco sobre formatação condicional e trabalho com ícones, né? Em uma situação dessa aqui, conforme a gente viu. Você viu também um pouco sobre proteção de planilha, né, e desbloqueio de células. Então, foi um exercício bem interessante. Você também viu a criação de gráfico, né, de visualização aqui do gráfico de pizza, né, onde eu te expliquei para que serve esse gráfico. E a gente também viu um pouco sobre a função soma-C e conte-C aqui nesse exercício, né, para contar, somar faturamento e contar número de vendas, tá bom? Bom, hoje, agora, a coisa vai ficar um pouco mais séria. A gente tem um exercício aqui mais parrudão, onde vai pegar tanto aquele conhecimento que a gente viu, né, de formatação condicional, quanto também de fórmulas, né, principalmente da C e da PROC-V, tá bom? Então, vamos começar, ó. Compare as duas listas abaixo, né, a lista antiga e a lista nova, né? Aqui, por exemplo, listas de filmes, né? Ó, a gente tem um código do filme, o nome do filme, o tipo, se ele é dublado ou legendado, pesquisa status ante, pesquisa status nova, né? E aí você repare que a lista nova é maior do que a lista antiga, né? E é isso que ele vai te pedir para conferir. Compare as duas listas abaixo entre si, usando as funções C, erro e PROC-V, ou C, erros, PROC-V, se quiser, né? Enfim, ele está deixando a gente livre para fazer esse exercício, pelo jeito. Na coluna status da lista antiga, né, aqui status anti, devem aparecer as palavras mantido e excluído conforme o filme esteja ou não na nova, né? E na coluna status da lista nova, aqui, devem aparecer as palavras mantido e incluído conforme o filme esteja ou não na antiga, tá bom? Então é um trabalho de dupla validação, né? E ao final, destacar as palavras excluído e mantido nas listas para facilitar o processo, né, de nome a ambas as listas. Tá bom, tá bom. Então, vamos começar aqui, tá bom? Em relação a essa questão de dar nomes aqui, eu vou dar nomes a ambas as listas, tá bom? Então aqui vai se chamar lista nova e aqui vai se chamar lista antiga, tá? Ok? Então dei nome aqui aos bois, né? Então esse intervalo aqui ele será lista antiga e o meu intervalo de lista nova é esse aqui, tá vendo? Ó, você pode, ó, passear aqui que ele vai te mostrar o nome desse intervalo. Então, demos nomes aos bois aqui. Agora, vamos começar, pessoal, pelo status, né? Então, eu vou utilizar a função C, tá bom? E aí, eu vou fazer antes uma outra fórmula, que é ponto não disp, que verifica se o valor é ND e retorna verdadeiro ou falso, tá bom? Por que isso? Porque depois disso aqui, a gente vai utilizar a função PROC-V, né? E aí, o que acontece? Ó, se ele vai validar se é ou não um erro,
né? E aí ele vai utilizar o PROC-V. Por exemplo, PROC-V, qual valor eu vou estar buscando aqui? Eu vou estar buscando o meu B7, né? A gente vai validar códigos, código da lista antiga com o código da lista nova, do valor procurado. E aí é, é o intervalo da I6 até M25, né? Que foi o intervalo que a gente chamou de lista nova. Então, ó, procura esse, procura aí esse código lá na lista nova. Se você achar, você retorna aí. ahn, Se você achar o código, né, no caso, o número índice da coluna 1, você vai retornar aí uma, um valor exato, né? Correspondência exata. Mas se não, aqui no caso, opa, falso, fecho parêntese, aí eu vou colocar aqui, se verdadeiro, ele vai falar que foi excluído, se não, mantido. E aí, ó, o Star Wars aqui, vamos procurar ele? Tá aqui, ó. Então ele veio, procurou e achou. Star Wars foi mantido, né? Repara o seguinte, agora eu posso dar um duplo clique, por quê? Porque a lista nova ele é um intervalo fixo. Então, conforme eu der um duplo clique, ele não vai se mexer, porque esse intervalo ele foi dado um nome, é uma referência absoluta, não uma referência relativa. E a referência relativa que a gente tem é a B7. Então, conforme eu for mudando aqui, ó, B8, B10, B11, B12, lá na fórmula, B14. E repara o seguinte, ó, excluído o Tomb Raider 2, será que está aqui? Vamos ver, tem o Tomb Raider, mas não tem o Tomb Raider 2. Então, realmente foi excluído. Ó, o Thriller, o filme, não está aqui. Então, ele foi excluído. Então, aqui a gente tem esse intervalo aqui, né? Certinho, tá bom? E aí ele pede para a gente dar uma formatada, né, aqui. Então, deixa eu fazer uma formatação aqui. Eu não sou muito bom com formatações, não, mas olha, vou falar para ele o seguinte. Vou colocar aqui um amarelo e ah, deixa eu ver aqui, um vermelho, um verde e um texto escuro, vai, para mantido. Isso. E eu vou dar uma formatação aqui também para, opa, regra de realce, né? Igual a, se for excluído, deixa esse preenchimento verde claro aqui. Pronto. Mantido e excluído. Tá aí mais um requisito que ele pediu no exercício, né? Agora, aqui também vai ser um pouco diferente. Enquanto lá era mantido e excluído, aqui é mantido e incluído. Eu vou até copiar a mesma estrutura. Só que aqui a gente vai mudar um pouquinho. Não vai ser mais lista nova, vai ser lista antiga, certo? E ele vai comparar agora não mais a B7, mas assim a I7, né? Ou seja, aqui eu tenho I7 como código para ele bater lá e ver se está certinho também, se esse filme já estava lá. E aqui, ao contrário de ser excluído, vai ser hã, incluído, né? Se não tiver lá, ele foi incluído, e aí ele também vai ter mantido aqui, tá bom? E aí, dou um duplo clique aqui para que esses meus valores estejam extrapolados. E aí, olha só, o Armageddon estava lá? Estava. Tá aqui, ó, A003, A003. Então ele foi mantido. Agora, Chamas da Vingança, C002, Chamas da Vingança, estava lá? Não. Então ele foi um filme que foi incluído. Vamos colocar aqui também a minha formatação condicional, que é igual a. E aí, ó, eu vou colocar aqui um ah, amarelo aqui, mais escuro para mantido, tá? Vamos ver se fica bom. Ficou. É. Eu vou colocar um azulzinho também, vai, para realçar melhor aqui. Ver se eu consigo um azul aqui. Não tem azul, deixa eu fazer um personalizado aqui. Eu quero um azul.
fonte aqui regular, ok. Isso para incluído. Olha aí, oh, ficou bem melhor, hein? Então, mantido e incluído. Pearl Harbor, tava lá? Oh, não achei. Não tava, né? Então, tá aí. Ao final, destacar as palavras excluído e mantido na lista, deu nome a ambas as listas, né? Na coluna status da lista antiga foi feito, nova também foi feito. Então tá aí. Esse é o nosso exercício. Mas aqui, pessoal, vê o seguinte, ó, pesquisa, ele não falou nada, né? Certo? Mas vamos validar, por exemplo, o nome. Como é que ficaria? Se erro, e aí, ah, se não der erro, eu vou dar um PROC V aqui, tá? Do meu B7. Qual a lista aqui? A lista nova. Opa, lista nova, tá bom? E vou retornar a informação, vai, 2, pronto. Procurei no intervalo falso, ok? Se ele não retornar nada, deixa em branco aí. Star Wars. E aí eu posso extrapolar agora. E aí repara, ó, como esse aqui foi excluído, não vai aparecer lá, tá vendo? Então, só reforça o que nós fizemos aqui, né? Então é meio que uma prova real, tá? E lá também é a mesma coisa, ó. Então, aqui esse erro, proc i7 no caso, né? Não é lista nova aqui, a gente está querendo comparar com a lista antiga e trazer também o nome do filme aí. Então foi mantido o Armageddon, vamos trazer para cá, ó. E aí, ó, ele não trouxe esses resultados aqui. Por quê? Porque esses filmes não existiam na tabela da lista antiga. Eles foram incluídos agora. Por isso que é normal estar em branco, tá vendo? Então a gente fez o status novo, status antigo e ainda validamos com mais uma PROC V aqui, tá bom? Show de bola. Vamos começar agora o exercício número 7. Olha só. É um exercício, inclusive, da Excel Expert Brasil, que essa empresa pegou, né? Eles deram crédito aqui, respectivo, também estou dando crédito aqui a essa empresa. Na planilha abaixo, calcular o tempo de trabalho exato do funcionário. O limite aceitável considera o tempo previsto, mais ou menos a tolerância de 10 minutos. A partir daí, usar a tabela de regras e a função C para definir a situação. Então, basicamente, a gente vai ter que ver a situação desse funcionário aqui, o ciclano. A gente tem a data de trabalho dele, tem a hora que ele entrou e a hora que ele saiu. A gente tem que ver o tempo de trabalho. O tempo de trabalho é bem simples, né? A gente subtrai o maior pelo menor, né? Então, a gente tem aqui que, ó, aqui ele trabalhou 4 horas, 3 horas e 18, enfim, o tempo de trabalho dele está aqui é, em todos os respectivos dias, né? Agora, a situação aqui é diferente. Olha só. Ah, é uma sequência de C, né? Por isso que ele pediu para a gente usar a tabela de regras com a função C. Por quê? Ó? Se. ah, deixa eu até botar em maiúsculo aqui para ficar um negócio melhor, mais caprichado. Se o teste lógico. Qual o teste lógico é? E8, né? Aqui no caso. E9 no caso aqui. Opa, errei. E9 é ser maior do que, no caso, o tempo previsto mais o tempo J5, né, que é a tolerância. O que ele vai retornar aqui para a gente? O valor está, deixa eu ver, acima, né? É isso. Julgo que seja isso. Eu vou travar, inclusive, ó. Como é que eu faço aqui, pessoal? Esse aqui é um trabalho bem chatinho, tá? Vou travar a minha célula aqui, ó. Aqui, ok. E aí a gente tem o primeiro valor, né? Ó, verdadeiro. Se não, eu vou utilizar mais um C, que é mais um teste lógico. Se o E8, no caso é 9, desculpa, eu tô com E8 na cabeça.
Se o E9 aqui, que é a primeira célula, for menor, né, do que aqui o nosso J14 menos o nosso J15, né, um menos o outro, a gente tem que ele tem aqui o normal, né? Certo? Não, jogo, abaixo. E se não, ele vai ter, então, normal, né? E aqui também a gente tem o trabalho de ah, fazer as nossas referências, tá? Absolutas aqui, para que quando a gente der o duplo preenchimento lá, arrasta para as demais informações, a gente não tenha o acompanhamento também dessas células, tá bom? Isso é importante. Então aqui eu vou fechar ali e vou dar um duplo clique aqui. Repara, ele falou que a tolerância é de 10 minutos, né? Então esse cara teve 4 mais 6 minutos, tá dentro do prazo. Ó, 3h46, tá abaixo. O tempo previsto é 4 horas, né? Então ele teve 3 horas e 46 minutos. Extrapolando para baixo, a gente vai ver aqui, ó, normal, baixo acima, tá aqui 3,51 tá normal? Mentira, isso não tá normal não, deixa eu ver por quê. Ah, tá assim por conta da tolerância, né? De mais ou menos. Ah, sim, o tempo previsto é mais ou menos a tolerância de 10 minutos. Então pode ser para mais ou para menos. Ufa, então tá certo. Então se tiver essa tolerância, tá tudo bem. Tá bom? Então tá aí. Temos aqui o nosso cálculo de trabalho, né? Vamos para o próximo, ó. Esse aqui é um exercício muito bom para validar dados, né? Então, fazer a validação dos dados digitáveis amarelos, né? Então, a gente vai ter que fazer a validação nesses campos aqui, tá? Conforme as regras abaixo. Ó. Data, conforme os limites indicados, né? Quantidade, conforme os limites indicados, ou seja, aqui. Sigla pela tabela de siglas, produto pela tabela de produtos, colocar mensagens claras de alertas de erro em caso de digitação incorreta, preencher automaticamente região, cidade e valor pedido, né, nos azuis, conforme os dados digitados. Manter esses campos azuis vazios caso os demais amarelos não sejam digitáveis, tá? Então, ainda tem esse porém aí pra gente. Esse exercício aqui ele é bem completo, tá bom? Mas não é impossível. Por quê? Porque é um trabalho muito mais de validação, tá? Não é tão difícil assim. Então, o que eu faria aqui primeiro no campo data, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, só pegar aqui a minha colinha da mensagem que eu peguei. Então, aqui, ó, em validação, a gente vai vir em dados, ferramenta de dados. Você vai clicar aqui em validação de dados ou clicar aqui diretamente nesse ícone de validação. É o primeiro. Aqui, pessoal, qualquer valor você vai usar data, tá? E aí ele te deu o intervalo de datas, né? Ó, está entre, né? Qual é o primeiro? Esse intervalo aqui. Qual é o segundo? Ah, e aqui você também, ó, utiliza aí a sua referência, hein, mano? Vamos ver se vai funcionar aqui dessa forma. Então aqui, ó, opa. Ai, que saco, eu tô apertando esse D7 aqui, não sei pra quê. Ah, tá, entendi, não. Eu tô trazendo pra cá. Deixa eu dar um 7 aqui. Agora vai funcionar. Pronto. E aqui, alerta de erro, eu tenho aqui, ó, digite um intervalo de data válido. Por favor, digito, eu vou colocar intervalo de data incorreto. Por favor, olhe o início e o fim do intervalo permitido. Ótimo, que negócio incrível aqui. Então, por exemplo, tá 8 de setembro. Deixa eu colocar 7 de setembro para ver se ele vai deixar. Ó, por favor, olhe o início e o fim do intervalo
Intervalo. Tá errado. Intervalo. Coloquei o R aqui sem querer. Agora, se eu colocar 8/9/2025, né? Ele vai deixar, porque está dentro do intervalo permitido. Pronto. Belezinha. O meu intervalo de datas está no jeito. O intervalo de siglas é muito simples. Também você vai utilizar a validação de dados, só que agora é uma lista. Por quê? Porque as nossas siglas já estão aqui, ó. Elas são esse intervalo aqui. E aí, a mensagem de erro, né? Digite uma sigla correta. Olhe as siglas disponíveis. Olhe as siglas disponíveis e escolha uma dentro das possibilidades. Pronto. Ok? Agora vamos supor que eu coloque aqui DF. Ó, olha as siglas disponíveis, escolher uma dentro das possibilidades. Ele não deixou, tá vendo? Agora, se eu vir aqui selecionar CBE, pronto, vai estar certinho. Eu estou conseguindo selecionar uma sigla permitida dentro dessa lista. Show de bola, né? Show de bola. O mesmo vai acontecer para agenda, para produto, na verdade. A agenda é um produto aqui. Ó, eu vou selecionar o meu intervalo e ele vai ter aqui um configuração de lista. E quais são os produtos, os valores nessa lista? Aqui, esse intervalo. Vou voltar aqui e ó, se ele digitar um produto que não é real, que não está dentro da lista, eu vou colocar aqui, ó, produto não encontrado. Por favor, consulte os pedidos permitidos dentro da lista. Ok. E aí, ó, cartucho, dá para escolher aqui. Se eu colocar aqui carro, vamos ver. Ó, por favor, consulte os pedidos permitidos dentro da lista. Pronto. Tá aí. Data, sigla e produto foram feitos, tá bom? Agora, vamos ver aqui quais são os próximos, tá? Olha só. Ainda tem aqui a quantidade, né? E a quantidade ele falou os limites, ó. Então aqui vai ser também. Agora, na verdade, vai ser número inteiro. O mínimo é o 1, o H12, e o máximo é 99. E aí, aqui, ó, a quantidade deve ser o número inteiro de 1,99. Quantidade indisponível. Vou colocar assim. Pronto. Agora vamos supor que eu coloque aqui 1000. Ele deixou. Não deveria. Não deveria ter deixado. Hum, está entre H13, né? Na verdade, H12 e I13 é I12, né? Aqui tá bom. Pronto. E agora, se eu tentar digitar aqui 1000, ainda deixou. Deixa eu selecionar todo o intervalo novamente. Então, ó, está entre. Não tá deixando. Ai, caramba. Bora. Trabalho, filho. Pronto. Quantidade indisponível. Vamos ver agora. Ok. Se eu colocar 1000 agora. Ele ainda deixou. Tá. Deixa eu arrastar aqui essa formatação. Ainda assim ele deixou. Vamos ver por que que eu tô errando. Então, galera, eu descobri aqui o que que foi, ó. Eu alterei aqui o formato, tá? Desse número, ó. Coloquei em formato de número, tá bom? Isso tanto para o 1 quanto para o 9. E aqui na formatação condicional eu fiz outra coisa. Eu selecionei aqui, ó, aplicar alterações. Na verdade, nem fiz. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Não funcionou. Então, não funcionou. Deixa eu ver aqui para essa. Então aqui, vamos supor que eu trago para cá. Vamos ver agora. Ainda assim tá funcionando. Caramba, que estranho.
Aqui ele deixou. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui a validação, aplicar para todas as células, a todas as células com as mesmas configurações. Deixa eu dar um OK. Agora vamos ver. Ainda assim ele tá permitindo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Fazer esse trabalho aqui. Não tem problema não. Ah, entendi por quê. Entendi por quê. Pronto. Já saquei. Aqui, pessoal, eu tenho que travar a minha célula, tá? Já tenho que travar a minha célula. Vamos ver se é isso. Rapaz, se for isso, é complicado, hein? Então, ó, é isso mesmo. Então, pronto. Então, pronto. Tá vendo? Essa referência absoluta também é importante aqui, tá bom? Então, a quantidade foi feita, né? Graças a Deus. Olha só, na região aqui, eu vou colocar C. Se, lembra que ele falou que tem que manter os campos, eh, tem que manter os campos vazios, né? Se nada for digitado, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Se aqui no caso C9 não for, se for diferente de vazio, tá? O termo para diferente é eh, esses dois condicionais ali juntos, né? Se não, ó, se não for vazio, você vai trazer o seguinte: você vai fazer um proc v, tá bom? É, do nosso v, do nosso C9 aqui, vamos pegar esse valor que eu digitar aqui e vamos procurar na tabela, na matriz tabela K5 até M19, no índice 3 a região, né? No número índice da coluna 3, que é onde está a minha informação, tá bom? Eu não vou deixar nada aqui, porque eu quero um resultado exato. Se não, ó, se o valor for falso, né? Faz nada. Deixa aí. Opa, o erro tá aqui, ó. Vamos ver. Eu coloquei vírgula, né? E teria que ser ponto e vírgula. Vamos dar uma olhada? Pronto. Ele até fez um erro aqui. Vamos dar uma olhada para ver se vai influenciar. CVL PROS. Eu vou ignorar esse erro. Tá trazendo o que eu quero. Se der besteira lá na frente, a gente tira. Então, se eu tirar isso aqui, ó, ele vai. Opa, vai deixar certo. Vou centralizar esse nome. E o mesmo aqui vai ser para a cidade, mano. Vai ser para a cidade aqui, mas. Vamos ver aqui. Vou pegar a mesma coisa. Se a sigla for aquela ali, o que vai mudar é. Aqui eu vou deixar até o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui o meu intervalo cravado, tá? Se bem que isso aqui é uma coisa estática, mas vamos deixar por via das dúvidas. Só reforça aqui a nossa segurança, tá? No momento que a gente entregar esse trabalho, por exemplo, para uma diretoria da vida e consultar os negócios, né? Pronto. Então aqui, ó, vamos supor, eu tenho CVL, está em Cascavel e região PROS. Boa. Vou centralizar aqui isso e ficou, cara, ficou muito bom, né? Muito bom mesmo. Então tá trazendo o que eu tô querendo aqui, de certa forma. Opa, ufa, não apaguem a forma. Agora, a gente tem produto, temos quantidade, a gente precisa do valor pedido. Como é que eu vou fazer, ó? Se e aqui eu vou ter um teste lógico, só que com duas condicionais. Para isso, eu vou utilizar o ou. Ele verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos, tá bom? Então, ó, se o meu C11 aqui, C12 no caso, ele for vazio ou, né, no caso, o D12 for vazio também, né, você não vai fazer nada. Por quê? Porque eu entendo que ninguém anotou nenhuma informação de produto e nem de quantidade, tá bom? Mas se o valor for falso, aí, cara, eu vou pedir que você pegue essa quantidade, né?
e você vai multiplicar pelo PROC-V, vamos procurar o valor, que no caso é preço, né? Ou seja, o valor desse produto, né? Produto da matriz tabela aqui 0,5 até Q19, né? E vou pegar a coluna de índice 3, porque é onde está o preço, é onde eu quero chegar. E aí, não, com um resultado, eu não vou colocar nada, porque ele vai deixar exato, e vou fechar aqui, tá bom? Ele trouxe até um errinho aqui, deixa eu ignorar por enquanto. Mas vamos supor, ó, na data 10 de 9 de 2025, eu estava na sigla do BEB aqui, Bebedouro, cidade de Bebedouro, na região CPNOR. Eu comprei o produto cola e comprei 2 unidades de produto cola. E ele me deu 4,6. Por quê? Porque 2 vezes 4, 2 vezes 2,30 é 4,66, né? Então tá certo. Isso mesmo. Então eu vou deixar aqui um formato contábil, porque agora eu tenho uma informação legal, tá bom? Então tá aí. Esse é o exercício de número 8. Vamos para o exercício de número 9. Esses exercícios aqui eles são mais tranquilos, tá? Tabela dinâmica é muito bom, cara. Eu adoro. Então aqui, ó, olha o que ele fala. Na área demarcada, inserir uma tabela dinâmica com os valores médios de venda, 100 centavos, cruzando as informações de produto na linha. Então, o produto tem que vir na linha da tabela dinâmica e filial na coluna. A gente vai precisar classificar em ordem decrescente, né, esses valores ali, pelos totais de colunas. E na área abaixo, a gente vai ter que criar um gráfico dinâmico aqui, ó. Então, vamos começar por partes, né? 100, 100, pressa. Inserir tabela dinâmica. Ele falou intervalo, é aqui, ó. Então, é a planilha existente nessa célula aqui. Esse comando requer pelo menos 2 linhas de dados de origem. Ele está com esse problema aqui. Deixa eu cancelar aqui novamente e inserir tabela dinâmica, planilha existente. Pronto. Então tá aí. Criamos a nossa tabela dinâmica. Agora, o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos pegar filial, vamos colocar filial em colunas. E aí temos aqui Curitiba, Florianópolis, Londrina, Salvador, São Paulo e o total geral dessa tabela. Por padrão, ele vai mandar total geral em tudo, tá? Mas isso não é um problema. Isso é muito bom, inclusive, né? Só em algumas análises muito específicas a gente não tem. Aqui eu preciso colocar o produto, né? Que é o que ele pediu, certo? Produto na linha, filial na coluna. Fizemos. E aí ele pede, pessoal, valores médios de vendas. O valor venda, eu vou colocar aqui em valores, mas ele traz como uma soma. Para transformar em média, a gente vem aqui em configurações do campo de valor e vamos trazer o valor médio, tá? Aí ele fala o seguinte: 2 casas decimais, não foi isso? Ó? Classificar 100 centavos, na verdade. Então, 100 casas decimais. Vamos voltar aqui, configuração do campo de valor, formato do número. Eu vou formatar isso como uma moeda e 0 casas decimais. Vou clicar em OK e pronto. Olha só. Em poucos minutos a gente criou uma tabela dinâmica. E aí, vamos dar nome agora aqui aos bois, né? O rótulo de linha, eu vou colocar produto, né? Aqui eu vou colocar até em maiúsculo para ficar melhor aqui, ó. Produto. Ué, não deixou? Tá bom, deixa assim então. A minha média de vendas. Nas minhas colunas estão a minha filial, né, no caso. Filial, tá bom? Então, é isso, né? Bom, agora eu preciso ordenar pelo valor de totais de colunas, né?
que é esse total geral aqui. Eu vou selecionar aqui aqui a produto, e vou vir aqui em mais opções de classificação, e eu vou classificar por ordem decrescente de média de vendas. E aí eu vou ter aqui, ó, ordenado, tá bom? Então, tá aí uma tabela dinâmica para gente. Agora, ele fala o seguinte, ó, na área abaixo, clique em criar um gráfico dinâmico do tipo colunas empilhados, vinculados à tabela dinâmica, tá? Então, agora a gente tem nossa tabela dinâmica, né? E aí a gente pode, ahn, deixa eu dar uma olhada aqui, gráfico dinâmico, tá? E a gente tem aqui coluna empilhada, né? Vou trazer para cá, como ele solicitou aqui, tá? Ah, aí pronto. Aqui, eu vou expandi-lo aqui para que ele fique nesse quadradinho aqui, né? Do espaço onde pediram para a gente colocar. Cara, eu vou ocultar esses botões, tá? Vou adicionar um título aqui, título do gráfico, né? Ó. Então, produtos por região, agrupados por região. Então, eu acredito que a legenda aqui vai estar legal na parte inferior, tá? Então tá aí, um gráficozinho de empilhado, né? Bom exercício, tranquilo. Bom, vamos para o próximo, né? Ó, na área demarcada, inserir uma tabela dinâmica referente ao ranking de vendedores pelos valores totais vendidos e seu respectivo percentual de participação no total de vendas. Adequar a formatação de valores e percentuais, bem como adequar os títulos às colunas. Criar uma macro que atualize a tabela dinâmica toda vez que o botão ao lado for acionado. Então, quando a gente clicar nesse botão, a nossa tabela criada vai ter que ser atualizada. Então, eu vou selecionar aqui, vou inserir tabela, e aí eu vou colocar aqui, ó, ao invés de H36, eu vou colocar H1000 aqui. Vocês vão entender o porquê. Só deixa H, pronto. Deixa H aqui. Vocês vão entender o porquê. A referência de dados não é válida, ele não deixou, vou deixar H1000 aqui, pronto. E agora? Ah, agora deixou, né? Bom, então, vendedores irão na minha linha, e aqui, ó, você vê que ele tem esse valor vazio, né? Mas você vem aqui e tira o vazio. Vem o total de vendas, né? Ou seja, o valor vendido aqui e valor vendido novamente. Por quê? Porque um vai ter que ser o valor total vendido, mas o outro vai ter que ser o percentual de participação, tá? Então são informações diferentes. Ele só falou que para adequar a formatação de valores e percentuais, né? Então isso fica por nossa conta. Então aqui eu venho em moeda, deixa 2 casas decimais, deixa como soma ali mesmo. Então aqui eu vou colocar o valor total vendido, tá? Dar um OK. Olha só como veio mais legível, né? E agora aqui eu não vou querer soma, eu vou querer que ele mostre os valores. Claro, tem somas, né? Resume como soma, mas mostra os valores como percentual do total geral. E aqui eu vou colocar percentual de participação, tá? Porque é o percentual de participação na venda que esse vendedor aqui teve, entendeu? Então tá aí, tá aqui a nossa tabela, né? E vamos atualizar utilizando uma macro. O meu Excel já está aqui com a aba de desenvolvedor ativa, mas se o seu não tiver, você vai ter que vir em arquivo, mais opções. Aqui você terá que vir em personalizar a faixa de opções. E se a sua aba de desenvolvedor não estiver ativa, você ativa. Pode ativar tudo aí, não tem problema não. E dar um OK. E ela vai aparecer aqui, tá bom? Aqui você vai clicar em gravar macro. Vamos
A gente vai ter que falar um nome para uma macro, tá? Então, atualizar tabela vendedores. Pode ser um bom nome, tá bom? Eu não vou mexer em nada, vou dar um OK. Pronto. Olha só. Tá vendo aqui esse quadradinho? Se você deixar o mouse em cima, olha o que ele fala. Uma macro está sendo gravada. Clique para interromper a gravação. Então, no momento, agora, no exato momento, o que eu fizer aqui está sendo gravado pela macro. Então, eu vou vir aqui em qualquer área da minha tabela dinâmica e vou clicar aqui, ó, em atualizar. E pronto, eu vou parar aqui, ó, ou aqui em cima, tá? Tem essas duas opções. Ó, tanto aqui quanto aqui. Então, você para a gravação e pronto. Você tem aqui agora em macros, ó, atualizar a tabela de vendedores, tá vendo? Então, eu vou selecionar aqui o meu botão com o botão direito e vou atribuir macro. E aí eu vou atribuir a ele essa macro aqui. Pronto. Agora, ó, se eu clicar aqui, ó, ele vai atualizar, tá vendo? Ó? Ele está atualizando ali a minha tabela dinâmica. Vamos fazer um teste? Vou colocar aqui, ó, Felipe Matos, né? Eu vou copiar aqui, pessoal, valores aleatórios, tá? Só para ver se ele vai atualizar mesmo, tá? Eu vendi brinquedo, na camiseta. Vou botar um valor estrondoso aqui, ó. Tome. Foi a maior venda do. Sou funcionário do mês, mano. A maior venda. Vamos atualizar? Atualizando, não fez nada. Ah, provavelmente. Deixa eu ver aqui o alterar a fonte. Alterar. Pois é, que estranho. Não ter atualizado, né? Deixa eu fazer novamente aqui. Dar um OK. Aqui. E aí, vamos ver por que que ele. Ele não trouxe aqui, não estava selecionado. Que estranho, né? Tá bom, atualizou aqui, atualizei na mão. Mas e se eu tirar isso aqui? Tem outro jeito também, né? Vamos ver se vai funcionar. Se eu atualizar, bom, eu sumi daqui. Pronto, eu sumi, né? Atualizando aqui, eu sumi dali. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Valesca, vai estar aqui, ó, Valesca, é isso. Deixa eu colocar Mickey. Tem que ter o valor total aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Toda a informação. Tô atualizando. Não trouxe por conta do intervalo, tá vendo? Aí agora a gente teria que atualizar, tá vendo? Tá fora do intervalo. Então aqui se eu colocar 100 e dar um OK, agora sim ele aparece, né? E se eu tirar aqui todas essas informações, né? Vem aqui selecionar, limpar tudo e atualizar, pronto. É isso, ele está funcionando. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução de exercício, tá? Acredito que com essa resolução seria totalmente possível ser aprovado nesse teste técnico, tá? A gente explorou bastante. E, bom, deixa o seu like, comenta aí se você não entendeu algum ponto e até o próximo vídeo. Valeu!